Você já se perguntou como falar com Deus? Como podemos, seres humanos, nos comunicar com o Criador do Universo? Será que existe uma maneira específica de alcançar sua presença ou podemos falar com Ele a qualquer momento? A verdade é que muitas vezes nos sentimos distantes, inseguros ou até sem saber por onde começar. Mas a boa notícia é que, na Bíblia, Deus nos ensina maneiras simples e profundas de falarmos com Ele, de ouvirmos Sua voz e de estarmos em Sua presença. Neste vídeo, você vai aprender 10 ensinamentos poderosos sobre como falar com Deus de maneira verdadeira e profunda. Vamos explorar juntos a oração, a meditação, a obediência e muito mais. Esses ensinamentos podem transformar a sua vida espiritual e trazer mais clareza e paz em sua jornada com Deus. Antes de começarmos, se você quer aprender mais sobre como falar com Deus e aprofundar sua fé, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, você vai receber mais vídeos como este, cheios de ensinamentos e inspirações para a sua vida espiritual. Agora, vamos ao que realmente importa. Neste vídeo, você vai aprender ensinamentos fundamentais sobre como falar com Deus, se conectar com Ele de uma forma profunda e verdadeira. Então, se prepare, pois esses ensinamentos podem transformar a sua caminhada com Deus. Vamos começar. Número 1. Buscar a oração com sinceridade. A oração é uma das maneiras mais poderosas de nos conectarmos com Deus. No entanto, a verdadeira oração começa com a sinceridade de coração. Não se trata de palavras decoradas ou de um ritual mecânico, mas de uma abertura genuína de nossa alma diante de Deus. Quando oramos com sinceridade, buscamos mais do que uma resposta. Buscamos a presença de Deus. Ele não está interessado apenas em nossas palavras, mas no que está por trás delas, no sentimento e na intenção de nosso coração. Deus conhece nossos corações antes mesmo de abrirmos a boca. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor diz a Samuel: "O homem vê o exterior, mas o Senhor olha o coração." Isso nos ensina que, ao orar, devemos estar mais preocupados com a autenticidade do que com a aparência. Deus quer que sejamos sinceros em nossa busca por Ele, sem esconder nada, sem máscaras. Ele conhece nossas dúvidas, nossos temores e nossas esperanças. A oração sincera é aquela que se aproxima de Deus com humildade e vulnerabilidade. Ao falar com Deus, não precisamos ter medo de expressar nossa fragilidade ou nossas dificuldades. Ao contrário, é quando nos sentimos mais fracos que Ele pode se revelar de forma mais profunda em nossas vidas. A vulnerabilidade é a porta pela qual a graça de Deus entra, nos fortalecendo onde somos mais fracos. Muitas vezes, ficamos tentados a orar apenas quando estamos em necessidade, buscando uma solução imediata. Mas a oração sincera não se limita às crises. Ela é uma comunicação contínua com Deus, um diálogo constante que nos fortalece, nos guia e nos transforma. Não devemos apenas procurar a Deus em momentos de dificuldade, mas também em momentos de gratidão e alegria. Ele quer estar presente em todas as áreas de nossa vida, e a sinceridade na oração nos ajuda a reconhecê-lo em todos os momentos. Em oração, devemos buscar mais a Deus do que a sua resposta. Muitas vezes oramos pedindo algo específico, e embora Deus se importe com nossos pedidos, Ele deseja algo mais profundo, nosso coração sincero e aberto. A oração sincera é aquela que diz: "Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha." Ao nos colocarmos diante de Deus com essa atitude de rendição, permitimos que Ele trabalhe em nossas vidas de maneiras que vão além de nossos desejos imediatos. A oração sincera é também um ato de fé. Quando oramos sinceramente, reconhecemos nossa dependência total de Deus. Mesmo sem ver, ouvimos sua voz, sentimos sua presença. Em Hebreus 1:16, a Bíblia nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o alicerce de nossa oração sincera, pois ela nos impulsiona a buscar a Deus com confiança, sabendo que Ele está conosco, ouvindo-nos em todo momento. Às vezes, nossas orações podem ser simples e curtas, mas não menos poderosas.
O importante não é a extensão das palavras, mas a sinceridade com que elas são pronunciadas. Jesus nos ensina, em Mateus 6,7, a não fazer orações repetitivas e vazias, mas sim a falar com Deus com o coração aberto. Quando oramos com sinceridade, até os silêncios são ouvidos, e Deus entende nossa necessidade sem que precise de muitas palavras. Orar com sinceridade significa estar disposto a ouvir, não apenas falar. A oração é uma via de mão dupla. Muitas vezes, oramos por respostas, mas raramente paramos para ouvir a resposta de Deus. A sinceridade na oração também envolve a disposição para ouvir sua voz, seja ela suave ou desafiadora. Deus fala ao coração daqueles que se colocam em escuta, prontos para obedecer sua direção. A sinceridade na oração traz cura. Quando nos abrimos para Deus, confessamos nossas lutas, nossas falhas e nossos erros. Em 1 João 1,9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A oração sincera é um caminho de cura, não apenas emocional, mas também espiritual. Ao sermos honestos com Deus, Ele nos oferece perdão e restauração. Quando oramos sinceramente, estamos afirmando nossa confiança em Deus. Mesmo sem entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, a oração sincera diz: Senhor, eu confio em Ti. É um reconhecimento de que Deus é maior que nossas circunstâncias e que sua sabedoria é infinita. Em Provérbios 3, 5, 6, a Bíblia nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Orar com sinceridade também nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Quando nos aproximamos de Deus sem reservas, Ele começa a revelar seus planos para nós. A oração sincera não busca apenas mudar a situação, mas também moldar nosso coração e nos alinhar com a vontade divina. Em Romanos 1:22, somos chamados a ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não deseja orações vazias ou cheias de palavras desnecessárias. Em Mateus 6,7, Jesus nos orienta a evitar longas repetições, pois Deus já conhece as nossas necessidades. O foco da oração sincera está na conexão com Deus e não na perfeição das palavras. Quando oramos com sinceridade, Deus ouve o coração, não apenas o que é dito. A oração sincera é um exercício diário de entrega. Todos os dias, somos convidados a nos entregar a Deus em oração, reconhecendo sua soberania e nos submetendo à sua vontade. Não se trata de um ato pontual, mas de uma prática constante. Em Lucas 9:23, Jesus nos chama a tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo, o que implica uma entrega contínua e uma comunicação constante com o Pai. A oração sincera nos aproxima de Deus, mas também dos outros. Quando oramos com verdade, reconhecemos nossa humanidade e necessidade de ajuda. A oração sincera é um ato de humildade que nos permite ver os outros com os olhos de Deus, promovendo a empatia e o amor ao próximo. Deus deseja nos transformar para que possamos ser instrumentos de sua paz e amor no mundo. Orar com sinceridade não significa que sempre receberemos o que pedimos. Muitas vezes, Deus responde às nossas orações de maneira diferente daquilo que esperamos. Ele sabe o que é melhor para nós, e sua resposta é sempre fiel à sua sabedoria e amor. Mesmo quando a resposta é não, podemos confiar que Ele está trabalhando em nós, moldando nosso caráter e nossa fé. A oração sincera é um reflexo de nossa confiança no caráter de Deus. Ao orarmos, estamos afirmando que acreditamos em sua bondade, fidelidade e amor. Em Salmo 145:18, a Bíblia nos ensina que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A sinceridade na oração é uma expressão da confiança plena em Deus. Deus não se importa com as formalidades, Ele se importa com o coração. Às vezes, pensamos que devemos orar de uma maneira específica, mas a verdade é que Deus ouve todas as orações sinceras, seja em um campo aberto, no quarto de oração ou no meio da rua. Ele se importa com a intenção do coração,
e não com a formalidade da oração. A oração sincera nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem. Quando falamos com Deus de maneira sincera, nos tornamos mais fortes, mais focados e mais confiantes. Sabemos que não estamos sozinhos, que Deus está ao nosso lado, ouvindo nossas súplicas e nos guiando. Isso nos dá a coragem para enfrentar qualquer adversidade. Orar sinceramente é deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Ao nos aproximarmos de Deus com sinceridade, estamos reconhecendo sua autoridade e permitindo que Ele seja o Senhor de nossas vidas. A oração sincera é um ato de rendição, de dizer: Senhor, Tu és Deus e eu sou Teu servo. Finalmente, a oração sincera transforma nossa vida espiritual. Ao nos entregarmos de coração a Deus, somos moldados por Sua presença. A oração verdadeira nos permite crescer espiritualmente, nos capacitando a viver conforme Sua vontade e a refletir Seu amor e paz ao mundo. Quando oramos com sinceridade, nossa vida se torna um reflexo da Sua graça. Número 2. A força da sinceridade na oração, abrindo o coração para Deus. Deus conhece nossos corações antes mesmo de abrirmos a boca. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor diz a Samuel: O homem vê o exterior, mas o Senhor olha o coração. Isso nos ensina que, ao orar, devemos estar mais preocupados com a autenticidade do que com a aparência. Deus quer que sejamos sinceros em nossa busca por Ele, sem esconder nada, sem máscaras. Ele conhece nossas dúvidas, nossos temores e nossas esperanças. Quando falamos com Deus, não precisamos fingir ou esconder quem somos. Ele já nos conhece melhor do que conhecemos a nós mesmos. É por isso que a oração sincera é tão importante. Ao nos apresentarmos diante de Deus sem reservas, somos livres para compartilhar nossas alegrias, tristezas, medos e esperanças. Ele nos acolhe com amor e compreensão, independentemente do que trazemos em nossos corações. A sinceridade em oração é a chave para um relacionamento profundo com Deus. Mais do que palavras bem elaboradas, Ele busca corações que desejam estar perto dele. Ao nos aproximarmos com autenticidade, demonstramos nossa confiança no seu amor e cuidado por nós. Deus se agrada de um coração que busca a sua presença acima de tudo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se aproximaram de Deus com sinceridade. Um desses exemplos é o rei Davi, que derramou seu coração diante de Deus em muitas ocasiões. No Salmo 51:17, ele diz: Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isso nos mostra que Deus valoriza a honestidade e o arrependimento genuíno. Ao orar com sinceridade, reconhecemos que Deus é nosso Pai amoroso. Ele não é distante ou inacessível. Pelo contrário, Ele se importa profundamente com cada detalhe de nossas vidas. Quando falamos com Ele como filhos falam com um Pai amoroso, experimentamos a segurança e a paz que só Sua presença pode trazer. Orar com sinceridade também nos ensina a depender de Deus. Muitas vezes, tentamos carregar os fardos da vida sozinhos, mas Deus nos chama a lançar nossas ansiedades sobre Ele. Em 1 Pedro 5:7, somos encorajados a fazer isso porque Ele tem cuidado de vós. A oração sincera é um lembrete de que não estamos sozinhos. A sinceridade na oração abre as portas para a cura emocional e espiritual. Quando nos aproximamos de Deus com um coração aberto, Ele nos encontra exatamente onde estamos. Ao confessarmos nossas dores e falhas, recebemos não apenas perdão, mas também restauração. Deus é especialista em transformar corações quebrados. A oração sincera também nos ajuda a encontrar propósito em meio às dificuldades. Muitas vezes, buscamos respostas rápidas, mas Deus usa esses momentos para nos moldar e nos aproximar dele. Ao falar com Deus com transparência, descobrimos que suas respostas nem sempre são imediatas, mas são sempre perfeitas. Deus não está preocupado com a perfeição de nossas palavras, mas com a intenção de nossos corações. Jesus nos ensinou a orar sem vãs repetições, como registrado em Mateus 6:7. Ele nos chama a nos comunicarmos com simplicidade e sinceridade,
confiando que Deus já sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. A sinceridade em oração nos ajuda a construir uma fé inabalável. Quando falamos com Deus honestamente, experimentamos sua presença e vemos suas mãos agindo em nossas vidas. Isso fortalece nossa confiança nele, mesmo quando enfrentamos circunstâncias difíceis ou não entendemos suas respostas. Ao orar sinceramente, somos transformados de dentro para fora. A oração não muda apenas nossas circunstâncias, mas também nosso coração. Deus usa nossas conversas com Ele para nos moldar, nos ensinar e nos preparar para o que Ele tem reservado para nós. É um processo contínuo de crescimento espiritual. Deus se revela àqueles que o buscam com coração sincero. Em Jeremias 29:13, Ele promete: "Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração." Essa é uma garantia de que, ao nos aproximarmos de Deus com sinceridade, Ele estará sempre disponível para nós. A sinceridade na oração também fortalece nosso relacionamento com os outros. Quando somos honestos com Deus, aprendemos a ser honestos conosco mesmos e com aqueles ao nosso redor. Isso cria conexões mais profundas e autênticas, baseadas no amor e na verdade. Orar com sinceridade nos ajuda a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Ao abrirmos nosso coração para Ele, Ele nos guia com sabedoria e clareza. Em Romanos 12:2, Paulo nos lembra que somos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos entender a vontade de Deus. Deus deseja que confiemos nele em todas as situações, não apenas nas difíceis. A oração sincera é uma maneira de reconhecermos nossa total dependência dele, tanto nos momentos de alegria quanto nos de tristeza. Isso fortalece nossa fé e nos mantém conectados à fonte de toda a paz. A sinceridade em oração nos prepara para os desafios da vida. Quando falamos com Deus honestamente, Ele nos equipa com força, sabedoria e coragem. Sabemos que não enfrentamos nossas lutas sozinhos, pois o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. Ao orar sinceramente, também aprendemos a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas palavras que esquecemos que a oração é um diálogo. Deus fala conosco de várias maneiras, e a sinceridade nos torna mais sensíveis à sua orientação. A oração sincera nos aproxima do propósito para o qual fomos criados. Quando nos conectamos com Deus de forma honesta, Ele nos revela nossos dons, talentos e a missão que Ele tem para nossas vidas. É nessa comunhão íntima que encontramos direção e significado. Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade e humildade. Em 2 Crônicas 7:14, Ele declara: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu." Essa é uma promessa poderosa para aqueles que se aproximam dele com corações puros. A oração sincera é um reflexo de um coração que confia plenamente em Deus. Mesmo quando não vemos as respostas imediatamente, sabemos que Ele está agindo em nosso favor. Ao confiarmos nele com todo o nosso ser, experimentamos a paz que excede todo o entendimento e a certeza de que Ele está sempre conosco. Número 3. Mudanças e obstáculos. O caminho de Deus para nos moldar e fortalecer. Mudanças e obstáculos inesperados podem ser maneiras de Deus chamar nossa atenção. Às vezes, nossos planos são interrompidos ou enfrentamos desafios que não esperávamos. Esses momentos podem parecer difíceis, mas muitas vezes são oportunidades para buscarmos a direção de Deus e confiarmos em seus propósitos. Deus usa as circunstâncias para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Em Romanos 8:28, lemos: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Isso significa que, mesmo em meio a desafios, Ele está trabalhando para o nosso bem. Os obstáculos podem ser uma forma de Deus nos redirecionar. Quando algo não sai como planejado, pode ser porque Deus tem algo melhor reservado. Ao enfrentarmos essas situações com oração e confiança, abrimos espaço para que Ele nos guie em sua sabedoria. Mudanças repentinas nos ensinam a depender de Deus.
Quando nossas certezas são abaladas, somos chamados a confiar em Ele em vez de depender de nossas próprias forças. Em Provérbios 3:5, somos exortados: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Deus pode usar interrupções para nos proteger. Às vezes, o que parece um contratempo é, na verdade, uma forma de Deus nos livrar de algo que não vemos. Ele nos guia por caminhos seguros, mesmo quando não entendemos suas razões no momento. As mudanças inesperadas nos levam a buscar a vontade de Deus. Quando nossos planos são alterados, somos forçados a reconsiderar nossas escolhas e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Esse é um convite para alinhar nossa vida com os propósitos dele. Obstáculos podem ser testes de fé. Deus muitas vezes permite dificuldades para que possamos crescer espiritualmente. Tiago 1:2-3 nos encoraja: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Mudanças trazem novas oportunidades de aprendizado. Quando Deus altera nossos planos, Ele também abre portas para que aprendamos lições valiosas. Essas lições nos ajudam a crescer em sabedoria e compreensão de seus caminhos. Os desafios nos ensinam a depender da graça de Deus. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Deus usa as mudanças para nos preparar para o futuro. O que parece ser uma interrupção hoje pode ser um treinamento para algo maior que Ele tem reservado. Ele sempre trabalha com um propósito eterno em mente, mesmo que ainda não possamos ver. Obstáculos podem ser oportunidades disfarçadas. O que inicialmente parece um fracasso ou uma porta fechada pode ser o início de algo maravilhoso. Deus muitas vezes transforma nossas decepções em bênçãos inesperadas. Mudanças nos ensinam a ter humildade. Quando enfrentamos situações que estão fora do nosso controle, aprendemos a reconhecer nossa dependência total de Deus. Ele nos convida a lançar nossas preocupações sobre Ele, porque se importa conosco. Os desafios nos aproximam de Deus. Muitas vezes, buscamos a Deus com mais intensidade quando enfrentamos dificuldades. Esses momentos nos levam a orar, buscar consolo em Sua palavra e confiar em Suas promessas. Deus usa as mudanças para fortalecer nossa fé comunitária. Às vezes, Ele permite que passemos por dificuldades para que possamos ajudar uns aos outros. Isso nos lembra que somos parte de um corpo maior, a Igreja, e que precisamos uns dos outros. Obstáculos nos ajudam a discernir o que realmente importa. Quando nossos planos são interrompidos, somos forçados a refletir sobre nossas prioridades. Deus usa esses momentos para nos lembrar de focar no que é eterno e não apenas no que é passageiro. Mudanças nos ensinam a confiar no tempo de Deus. Às vezes, nossos planos falham porque estamos tentando nos apressar. Deus, em sua sabedoria, nos chama a esperar e confiar no seu tempo perfeito. Deus usa obstáculos para nos afastar do pecado. Ele pode permitir dificuldades para nos impedir de seguir um caminho que nos levaria à destruição. Sua disciplina é sempre motivada por amor e desejo de nos proteger. Mudanças inesperadas podem ser um chamado à oração. Quando enfrentamos situações difíceis, somos levados a buscar a Deus com mais fervor. Esses momentos nos lembram de que Ele é nossa fonte de força e consolo. Os desafios revelam a fidelidade de Deus. Quando olhamos para trás e vemos como Ele nos sustentou em tempos difíceis, nossa fé é fortalecida. Esses testemunhos nos encorajam a continuar confiando em Ele. Deus transforma nossos obstáculos em testemunhos. As dificuldades que enfrentamos hoje podem se tornar histórias de vitória amanhã. Ele usa nossas experiências para encorajar outros e glorificar seu nome. Número 4. Encontrando Deus no silêncio. Sentir a presença de Deus em momentos de silêncio é um presente precioso. Em meio à agitação do dia a dia, é no silêncio que muitas vezes ouvimos a voz suave e reconfortante de Deus.
Ele nos convida a um encontro íntimo, onde suas palavras ecoam em nosso coração. O silêncio nos ajuda a desacelerar e perceber a grandiosidade de Deus. Em Salmos 46:10, lemos: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Nesse estado de calma, somos capazes de reconhecer sua presença ao nosso redor e dentro de nós. Deus nos encontra onde estamos, especialmente na quietude. Quando nos afastamos do barulho do mundo e reservamos tempo para estar a sós com Ele, encontramos paz e direção. Esse silêncio sagrado se torna um espaço onde o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Momentos de silêncio nos ajudam a refletir sobre as promessas de Deus. Ao nos desligarmos das distrações, podemos meditar em Sua palavra e permitir que Suas verdades nos transformem. A quietude é um solo fértil onde a fé é cultivada. Deus fala em meio ao silêncio. Em 1 Reis 19:12, encontramos o relato de Elias, que ouviu a voz de Deus em um sussurro suave, não no vento, no terremoto ou no fogo. Isso nos ensina que, muitas vezes, Deus se revela de maneira calma e discreta. No silêncio, descobrimos que não estamos sozinhos. Às vezes, sentimos que Deus está distante, mas é na quietude que percebemos sua proximidade. Ele nunca nos abandona e sempre está ao nosso lado, aguardando o nosso encontro com Ele. A presença de Deus no silêncio traz conforto em tempos de dificuldade. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, a quietude nos conecta ao Deus que é imutável. Sua presença nos fortalece e nos dá esperança. O silêncio nos ensina a esperar no Senhor. Em momentos de quietude, aprendemos a confiar no tempo perfeito de Deus. Isaías 40:31 nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. A calma nos permite ouvir a voz de Deus com clareza. Quando estamos cercados de ruído, é fácil perder a direção. Mas no silêncio, Deus fala ao nosso coração, nos guiando e nos dando sabedoria para tomar decisões. Deus usa o silêncio para renovar nossas forças espirituais. Assim como o descanso físico é necessário, momentos de quietude com Deus restauram nossa alma e nos preparam para os desafios da vida. A presença de Deus transforma o silêncio em algo poderoso. Não é o simples ato de estar quieto, mas a certeza de que estamos na presença do Criador que faz do silêncio um momento de transformação. O silêncio é um convite para confiar mais em Deus. Quando paramos de falar e simplesmente ouvimos, demonstramos nossa confiança de que Ele está no controle e sabe o que é melhor para nós. Na quietude, encontramos a paz que só Deus pode dar. Em Filipenses 4:7, somos lembrados de que a paz de Deus excede todo entendimento. Esse tipo de paz é muitas vezes encontrado em momentos silenciosos diante dele. O silêncio com Deus fortalece nosso espírito. Assim como o alimento nutre o corpo, esses momentos nos revigoram espiritualmente, permitindo que enfrentemos a vida com mais fé e coragem. A presença de Deus no silêncio nos ajuda a discernir sua vontade. Muitas vezes, suas respostas não vêm em palavras audíveis, mas em uma paz inexplicável que confirma o caminho que devemos seguir. No silêncio, encontramos consolo para nossos corações feridos. Deus é o nosso refúgio, e na quietude Ele ministra cura, conforto e esperança para nossas almas cansadas. A prática da quietude nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Quanto mais tempo passamos em silêncio com Ele, mais fácil se torna reconhecer quando Ele nos está guiando, corrigindo ou encorajando. Deus usa o silêncio para nos ensinar paciência. Muitas vezes, queremos respostas rápidas, mas é na espera silenciosa que aprendemos a confiar no tempo perfeito de Deus e em sua sabedoria. Momentos silenciosos com Deus nos ajudam a reconhecer suas bênçãos. Na correria, podemos esquecer de agradecer, mas na quietude nos lembramos de tudo o que Ele tem feito por nós. O silêncio diante de Deus é um ato de adoração. Ao nos aquietarmos e contemplarmos sua grandeza, reconhecemos quem Ele é e nos rendemos completamente a Ele, confiando em sua soberania e amor. Número 5. Sonhos e visões espirituais. Sonhos ou visões espirituais podem ser meios pelos quais Deus nos fala. Ao longo da Bíblia,
Deus usou sonhos e visões para transmitir mensagens importantes a seus servos. Hoje, Ele continua a usar essas experiências para revelar sua vontade e nos guiar. Os sonhos podem ser respostas a orações. Muitas vezes, quando buscamos a direção de Deus, Ele nos fala enquanto dormimos, quando nossas mentes estão mais abertas e tranquilas. Esse é um lembrete de que Ele sempre está trabalhando, mesmo enquanto descansamos. Deus usa sonhos para revelar seus planos. Em Gênesis 37:5-11, Deus revelou o futuro de José através de sonhos. Embora ele enfrentasse desafios, esses sonhos se cumpriram, demonstrando a fidelidade divina. Visões espirituais trazem clareza e propósito. Assim como Paulo teve uma visão que mudou completamente sua vida em Atos 9:3-6, Deus pode usar visões para nos mostrar algo que precisamos entender ou fazer. Sonhos espirituais podem nos alertar. Em Mateus 2:13, um anjo apareceu em um sonho a José para avisar sobre o perigo que Herodes representava para Jesus. Deus ainda usa sonhos para nos proteger e nos guiar para longe do mal. As visões nos conectam com o reino espiritual. Elas nos ajudam a compreender que há algo maior acontecendo além do que podemos ver. Deus nos lembra de que estamos envolvidos em um plano eterno e que nossa confiança deve estar nele. Sonhos e visões nos encorajam a buscar a Deus mais profundamente. Quando temos essas experiências, muitas vezes nos sentimos chamados a orar, estudar a palavra e nos alinhar ainda mais com a vontade dele. Deus pode usar sonhos para nos corrigir. Assim como ele usou sonhos para confrontar e redirecionar reis na Bíblia, ele também pode nos mostrar áreas em nossas vidas que precisam de mudança ou arrependimento. As visões podem confirmar um chamado. Em muitas ocasiões, Deus usou visões para confirmar seu plano para a vida de uma pessoa. Isso nos encoraja a seguir o caminho que ele preparou para nós, mesmo quando parece desafiador. Sonhos espirituais nos inspiram a confiar em Deus. Quando recebemos um sonho ou visão, somos lembrados de que Deus está no controle e que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. As visões fortalecem nossa fé. Ver algo sobrenatural nos lembra que Deus está presente e ativo. Elas nos ajudam a confiar mais em Sua palavra e em Suas promessas. Sonhos espirituais nos lembram do poder de Deus. Eles demonstram que Ele é capaz de se comunicar conosco de maneiras que estão além do natural. Esses momentos nos aproximam dele e renovam nossa fé. As visões nos motivam a obedecer a Deus. Assim como Pedro foi chamado a pregar aos gentios após uma visão em Atos 10:9-16, Deus pode usar visões para nos guiar a cumprir sua vontade. Sonhos podem ser uma expressão do amor de Deus. Quando Ele nos fala através de sonhos, é uma demonstração de que Ele se importa conosco, conhece nossos desafios e deseja nos ajudar a superá-los. As visões nos conectam à palavra de Deus. Muitas vezes, elas nos direcionam a um versículo ou passagem específica, ajudando-nos a entender melhor o que Deus está tentando nos dizer. Sonhos e visões nos dão esperança. Eles nos lembram de que Deus tem um plano para nossas vidas e que, mesmo nos momentos de incerteza, Ele está trabalhando em nosso favor. Deus usa sonhos para nos lembrar de suas promessas. Às vezes, Ele nos traz à memória algo que já falou antes, encorajando-nos a perseverar na fé e na confiança em suas promessas. Visões podem nos levar a interceder pelos outros. Muitas vezes, Deus nos mostra algo relacionado a outras pessoas, chamando-nos a orar por elas ou oferecer ajuda em momentos de necessidade. Os sonhos nos desafiam a viver com propósito. Eles nos mostram que Deus tem um plano único para cada um de nós e que nossa vida tem um significado eterno. Sonhos e visões revelam o coração de Deus. Eles nos mostram seu amor, graça e desejo de nos guiar. Ao buscarmos entender essas experiências, crescemos em nossa intimidade com Ele e aprendemos a viver em sua vontade. Número 6. Conselhos de pessoas ao nosso redor. Os conselhos de pessoas ao nosso redor podem ser uma forma de Deus falar conosco. Muitas vezes, Deus usa aqueles que nos cercam para trazer sabedoria, conforto e direção em momentos de necessidade. Deus coloca pessoas certas em nosso caminho.
Assim como em Provérbios 15:22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ele nos dá acesso a pessoas que compartilham de sua sabedoria. O Espírito Santo trabalha através de outros para nos guiar. Em momentos de dúvida, a palavra de um amigo ou mentor pode ser a resposta exata que estávamos buscando em oração. Os conselhos divinos são confirmados pela palavra de Deus. Quando ouvimos algo que parece vir de Deus, é importante testá-lo com as Escrituras, pois ele nunca contradiz sua própria palavra. Deus usa líderes espirituais para nos orientar. Pastores, mentores e professores da Bíblia são instrumentos que ele usa para nos ajudar a entender sua vontade e aplicar suas verdades em nossa vida. Os conselhos sábios nos ajudam a tomar decisões melhores. Em Provérbios 19:20, lemos: ouça o conselho e aceite a instrução, e acabará sendo sábio. Isso nos encoraja a ouvir aqueles que têm experiência e discernimento. Os amigos verdadeiros nos apontam para Deus. Um amigo que nos ama em Cristo sempre nos conduzirá à verdade e à graça divina, mesmo quando isso significa nos confrontar em amor. Deus usa os conselhos para nos proteger de erros. Em momentos de dúvida, Ele pode enviar alguém para nos alertar ou nos ajudar a evitar escolhas precipitadas ou perigosas. Conselhos divinos são acompanhados de paz. Quando o conselho vem de Deus, traz paz ao coração, mesmo que a decisão pareça desafiadora ou fora de nossa zona de conforto. Os conselhos piedosos fortalecem nossa fé. Eles nos ajudam a confiar mais em Deus, lembrando-nos de suas promessas e de seu poder para trabalhar em todas as circunstâncias. Deus pode falar através de pessoas inesperadas. Assim como ele usou Balaão para abençoar Israel em vez de amaldiçoá-lo, Deus pode usar até mesmo quem menos esperamos para nos trazer sabedoria. Os conselhos nos ajudam a crescer em maturidade espiritual. Eles nos desafiam a ver as coisas de uma perspectiva mais ampla, ensinando-nos a confiar mais em Deus e a depender menos de nossa própria compreensão. Deus usa os conselhos para nos preparar para o futuro. Às vezes, um conselho hoje pode ser a chave para lidar com algo que ainda não enfrentamos, mas que Ele sabe que está por vir. Os conselhos divinos nos levam a servir a outros. Quando seguimos a direção de Deus através dos conselhos, muitas vezes nos encontramos ajudando e encorajando outras pessoas no processo. Os conselhos sábios são um reflexo do amor de Deus. Ele nos cerca de pessoas que se importam conosco e desejam o nosso bem, demonstrando seu cuidado e preocupação por nós. Deus usa os conselhos para revelar sua vontade. Em momentos de confusão, ouvir a sabedoria de outros pode ser a maneira como ele nos mostra o próximo passo a seguir. Os conselhos reforçam nossa comunhão cristã. Quando buscamos orientação em comunidade, fortalecemos nossos laços e crescemos juntos na fé, como um corpo em Cristo. Deus fala através dos conselhos com amor e verdade. Mesmo quando as palavras são difíceis de ouvir, se vêm de Deus, elas trazem edificação e encorajamento. Os conselhos nos ensinam a humildade. Buscar orientação é reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos uns dos outros para viver de acordo com a vontade de Deus. Deus nos lembra de que nunca estamos sozinhos através dos conselhos. Ele usa as palavras de outros para nos confortar, nos guiar e nos fortalecer, mostrando que está sempre presente, trabalhando em nossa vida. Número 7. Eventos improváveis e encontros casuais. Eventos improváveis e encontros casuais podem ser sinais de Deus. Ele tem maneiras surpreendentes de trabalhar em nossas vidas, usando situações inesperadas para nos revelar sua vontade e direção. Deus usa o improvável para nos lembrar de sua soberania. Em Romanos 8:28, lemos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo em circunstâncias incomuns, Ele está no controle. Os encontros inesperados nos mostram o cuidado de Deus. Às vezes, uma conversa casual com alguém pode trazer exatamente a palavra de encorajamento ou direção que precisávamos naquele momento. Nada acontece por acaso quando estamos sob o cuidado de Deus. Ele orquestra até mesmo os mínimos detalhes de nossas vidas para cumprir seus propósitos.
Deus pode usar estranhos para nos abençoar, assim como em Hebreus 13:2, onde somos encorajados a mostrar hospitalidade porque podemos estar acolhendo anjos sem saber. Ele trabalha de maneiras misteriosas e maravilhosas. Os eventos improváveis nos desafiam a confiar mais em Deus. Quando algo incomum acontece, é um lembrete de que seus caminhos são mais altos que os nossos, como Isaías 55:9 nos ensina. Deus usa encontros casuais para abrir portas. Muitas vezes, aquilo que parece ser uma coincidência é na verdade uma oportunidade que Ele preparou para nos abençoar ou nos direcionar. Os sinais de Deus podem vir em formas inesperadas. Um encontro, um desvio no caminho ou uma mudança de planos podem ser exatamente o que Ele usa para nos conduzir ao lugar certo. Deus revela seu amor através de momentos improváveis. Uma mensagem inesperada, um abraço de um amigo ou até mesmo uma lembrança podem ser formas de Ele nos dizer que estamos sendo cuidados. Os encontros casuais fortalecem nossa fé. Quando percebemos que algo extraordinário aconteceu em meio à rotina, somos lembrados de que Deus está sempre presente e trabalhando em nossa vida. Deus nos chama a atenção através do inesperado. Em momentos em que estamos distraídos, Ele usa situações únicas para nos fazer pausar e refletir sobre sua presença e propósito. Os eventos improváveis nos mostram a criatividade de Deus. Ele pode usar qualquer coisa para cumprir seus planos, demonstrando que nada é impossível para Ele. Os encontros casuais são oportunidades de sermos usados por Deus. Às vezes, Ele nos coloca no caminho de alguém que precisa de nossa ajuda ou palavras de encorajamento. Deus pode usar momentos inesperados para trazer respostas às nossas orações. O que parecia ser uma coincidência pode ser, na verdade, uma resposta divina. Os sinais de Deus nos lembram de sua fidelidade. Em situações que pareciam impossíveis, Ele prova que está cuidando de nós e cumprindo suas promessas. Os encontros casuais nos conectam a pessoas que nos ajudam a crescer. Muitas vezes, Deus usa essas interações para nos apresentar a quem pode nos apoiar espiritualmente e emocionalmente. Os eventos improváveis nos ensinam a ser gratos. Cada situação, por mais simples ou estranha que pareça, é uma oportunidade de reconhecer a mão de Deus em nossa vida. Deus usa o improvável para nos mostrar que Ele está perto. Momentos aparentemente insignificantes podem ser cheios de significado quando percebemos que Ele está falando conosco através deles. Os encontros casuais nos convidam a sermos sensíveis à voz de Deus. Quando prestamos atenção ao que está acontecendo ao nosso redor, somos mais capazes de discernir sua direção e seus propósitos. Deus transforma o comum em extraordinário. Ao reconhecer sua presença em eventos e encontros do dia a dia, descobrimos que Ele está continuamente nos guiando, protegendo e demonstrando seu amor. Número 9. Leitura da Bíblia e sentimentos de relevância pessoal. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Quando lemos sua palavra, somos lembrados de que Ele nos conhece profundamente e deseja se comunicar conosco de maneira pessoal. A leitura da Bíblia revela a vontade de Deus para nossas vidas. Cada versículo traz sabedoria, conforto e direção, guiando-nos em nossas decisões diárias e fortalecendo nossa fé. A palavra de Deus é viva e poderosa. Em Hebreus 4:12, lemos que ela é capaz de penetrar em nossos corações e discernir nossos pensamentos, falando diretamente às nossas necessidades. A Bíblia nos ensina a ouvir a voz de Deus. Quanto mais mergulhamos em suas escrituras, mais aprendemos a reconhecer os sussurros de seu Espírito em nosso dia a dia. Cada leitura pode ser uma conversa com Deus. Quando abrimos a Bíblia com um coração aberto, permitimos que Ele fale conosco de forma única e pessoal. A palavra de Deus traz consolo em tempos difíceis. Em momentos de dor ou confusão, encontramos promessas de paz, esperança e força para continuar. A relevância da Bíblia é atemporal. Embora escrita há milhares de anos, ela permanece tão atual e aplicável hoje quanto era no passado, tocando cada área de nossas vidas. A leitura da Bíblia fortalece nosso relacionamento com Deus. Ao entendermos melhor quem Ele é e o que Ele fez por nós,
Somos levados a amá-lo e confiar em ele mais profundamente. Deus usa sua palavra para nos dar direção. Quando estamos em dúvida, as Escrituras podem nos apontar o caminho certo, iluminando nossos passos com clareza. A Bíblia nos lembra de quem somos em Cristo. Ela nos afirma que somos amados, escolhidos e capacitados para viver uma vida de propósito e plenitude. A leitura diária da Bíblia é um ato de devoção. Cada vez que dedicamos tempo para meditar em suas palavras, mostramos a Deus que valorizamos nossa relação com Ele acima de tudo. A palavra de Deus nos dá respostas. Muitas vezes, as perguntas que carregamos em nossos corações encontram respostas claras e diretas ao abrirmos as Escrituras. A Bíblia nos encoraja a confiar em Deus. Histórias de fé e milagres nos inspiram a depender de sua força e sabedoria, mesmo nas situações mais desafiadoras. Deus fala conosco através de passagens específicas. Um versículo pode saltar da página, trazendo exatamente a mensagem que precisamos ouvir naquele momento. A Bíblia nos ajuda a entender nossos propósitos. Ao ler sobre os planos de Deus para seus filhos, começamos a discernir como nossas vidas se encaixam em seu grande plano. A palavra nos dá esperança para o futuro. As promessas de Deus nos garantem que Ele está no controle e que nossos melhores dias ainda estão por vir. A Bíblia nos ensina a orar. Ao meditar em Salmos, vemos exemplos de como expressar nossos sentimentos a Deus, sejam eles de alegria, tristeza, gratidão ou arrependimento. A leitura das Escrituras nos une a outros cristãos. Ao compartilhar o que aprendemos, fortalecemos nossa fé e encorajamos uns aos outros na caminhada com Deus. A palavra de Deus é uma âncora em tempos de turbulência. Quando tudo parece incerto, a Bíblia nos lembra de que Deus é fiel e imutável. Ler a Bíblia é experimentar o amor de Deus. Cada página está impregnada de seu cuidado, graça e desejo de que vivamos uma vida abundante e plena em sua presença. Número 10. Respostas rápidas ou claras às orações. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Quando lemos sua palavra, somos lembrados de que Ele nos conhece profundamente e deseja se comunicar conosco de maneira pessoal. A leitura da Bíblia revela a vontade de Deus para nossas vidas. Cada versículo traz sabedoria, conforto e direção, guiando-nos em nossas decisões diárias e fortalecendo nossa fé. A palavra de Deus é viva e poderosa. Em Hebreus 4:12, lemos que ela é capaz de penetrar em nossos corações e discernir nossos pensamentos, falando diretamente às nossas necessidades. A Bíblia nos ensina a ouvir a voz de Deus. Quanto mais mergulhamos em suas Escrituras, mais aprendemos a reconhecer os sussurros de seu Espírito em nosso dia a dia. Cada leitura pode ser uma conversa com Deus. Quando abrimos a Bíblia com um coração aberto, permitimos que Ele fale conosco de forma única e pessoal. A palavra de Deus traz consolo em tempos difíceis. Em momentos de dor ou confusão, encontramos promessas de paz, esperança e força para continuar. A relevância da Bíblia é atemporal. Embora escrita há milhares de anos, ela permanece tão atual e aplicável hoje quanto era no passado, tocando cada área de nossas vidas. A leitura da Bíblia fortalece nosso relacionamento com Deus. Ao entendermos melhor quem Ele é e o que Ele fez por nós, somos levados a amá-lo e confiar em Ele mais profundamente. Deus usa sua palavra para nos dar direção. Quando estamos em dúvida, as Escrituras podem nos apontar o caminho certo, iluminando nossos passos com clareza. A Bíblia nos lembra de quem somos em Cristo. Ela nos afirma que somos amados, escolhidos e capacitados para viver uma vida de propósito e plenitude. A leitura diária da Bíblia é um ato de devoção. Cada vez que dedicamos tempo para meditar em suas palavras, mostramos a Deus que valorizamos nossa relação com Ele acima de tudo. A palavra de Deus nos dá respostas. Muitas vezes, as perguntas que carregamos em nossos corações encontram respostas claras e diretas ao abrirmos as Escrituras. A Bíblia nos encoraja a confiar em Deus. Histórias de fé e milagres nos inspiram a depender de sua força e sabedoria, mesmo nas situações mais desafiadoras.
Deus fala conosco através de passagens específicas. Um versículo pode saltar da página, trazendo exatamente a mensagem que precisamos ouvir naquele momento. A Bíblia nos ajuda a entender nossos propósitos. Ao ler sobre os planos de Deus para seus filhos, começamos a discernir como nossas vidas se encaixam em seu grande plano. A palavra nos dá esperança para o futuro. As promessas de Deus nos garantem que Ele está no controle e que nossos melhores dias ainda estão por vir. A Bíblia nos ensina a orar. Ao meditar em Salmos, vemos exemplos de como expressar nossos sentimentos a Deus, sejam eles de alegria, tristeza, gratidão ou arrependimento. A leitura das Escrituras nos une a outros cristãos. Ao compartilhar o que aprendemos, fortalecemos nossa fé e encorajamos uns aos outros na caminhada com Deus. A palavra de Deus é uma âncora em tempos de turbulência. Quando tudo parece incerto, a Bíblia nos lembra de que Deus é fiel e imutável. Ler a Bíblia é experimentar o amor de Deus. Cada página está impregnada de seu cuidado, graça e desejo de que vivamos uma vida abundante e plena em sua presença. Quando oramos, nos conectamos diretamente com o coração de Deus, e suas respostas são sempre um reflexo de seu amor, sabedoria e cuidado por nós. Ele nos ouve, Ele nos vê, e Ele age em nosso favor, mesmo quando não percebemos imediatamente. As respostas às nossas orações, rápidas, claras ou no tempo dele, são uma prova viva de que temos um Pai Celestial que se importa com cada detalhe de nossas vidas. Que estejamos atentos às formas como Ele fala conosco, seja por meio de suas respostas, de sua palavra ou das pessoas ao nosso redor. Que sejamos gratos por cada resposta, confiando que tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Lembre-se, a oração não é apenas sobre pedir, mas sobre construir um relacionamento íntimo com Deus, onde aprendemos a ouvir sua voz, descansar em sua paz e caminhar de acordo com seus propósitos. Continue orando, continue confiando, e tenha a certeza de que Deus está sempre presente, respondendo de maneira perfeita para transformar sua vida. Se você gostou deste conteúdo e deseja acompanhar mais ensinamentos que vão enriquecer sua vida espiritual, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, você não perderá os próximos vídeos com mensagens bíblicas poderosas que ajudarão você a se aproximar ainda mais de Deus. Clique em inscrever-se e ative as notificações para ser avisado sempre que novos vídeos forem lançados. Que Deus abençoe sua vida e que cada vídeo possa ser uma fonte de inspiração para o seu coração.